Fala, expert! Seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa comunidade, dessa vez com um tema muito especial, que é mercado de afiliados. Desvendando o mercado de afiliados do zero. Será que vale a pena se dedicar a esse segmento? Esse tema não veio à toa. Eu tenho recebido muitas pessoas, muitos alunos na comunidade me procurando para tirar dúvidas sobre o mercado de afiliados. Saulo, vale a pena? Ainda é um mercado rentável? Porque quando a gente vê os comentários pelo YouTube, né, e outras plataformas, algumas pessoas vão dizer que o mercado de afiliados já saturou, já teve uma época que foi mais fácil. E o objetivo nessa aula é tentar trazer para você um panorama geral sobre o mercado de afiliados, para que você entenda se de fato vale a pena você iniciar nessa jornada. Não sei qual é o seu momento, não sei qual é o seu objetivo, mas eu quero fazer uma análise técnica, uma análise fria, sem paixões aqui, para que você consiga entender se para você, para o seu momento, para o que você faz, o mercado de afiliados é algo interessante. Portanto, esse vai ser o nosso objetivo aqui da aula. Você já está vendo aqui na tela inicial algumas plataformas que a gente utiliza para trabalhar no mercado de afiliados. A maioria delas é bem conhecida do grande público, algumas são mais específicas, mais restritas, e você vai ver que existem plataformas para todos os gostos e todos os segmentos, desde infoprodutos, produtos físicos, infoprodutos, cursos online, e-books e produtos físicos também. Então, hoje em dia, o mercado de afiliados ele cresceu muito. E você tem grandes redes do varejo, inclusive, é o caso das americanas que a gente vê aqui, Magalu, as internacionais que vieram, né, como Shopee, como Shein, como Amazon, mas todas elas hoje trabalham, de alguma forma, com o modelo de afiliados. E a gente vai fazer essa análise para saber se vale a pena ou não. Eu sempre começo trazendo um panorama do mercado para você. E esses dados aqui que eu trago, de 2023, ou seja, há 2 anos atrás, eles nos mostram que o mercado de afiliados movimentou mais de 2 bilhões de reais no Brasil, e olha que eu estou considerando apenas a Hotmart. A Hotmart é a maior plataforma no mercado de infoprodutos aqui no Brasil. A gente tem várias outras, Eduz, Monetize, Kiwify, que eu acabo indicando com frequência. Existem razões técnicas para a minha indicação. Mas a Hotmart, ela foi, não sei se foi a primeira, mas sem dúvida foi a que mais cresceu. Então, é a grande referência. Assim como, quando a gente vai para o mercado americano, por exemplo, a gente fala muito da ClickBank, que seria a Hotmart lá, fazendo uma equivalência. Então, é a maior e só nessa plataforma foram 2 bilhões movimentados aqui no Brasil no ano de 2023. E a tendência é de crescimento ano após ano. Vamos lá. Hoje a Hotmart ela tem mais de 30 milhões de usuários, é muita gente, mais de 180 mil produtos cadastrados. E no ano passado, em 2024, mais de 3 milhões de pessoas aqui no Brasil se identificaram como afiliadas, seja ativa ou inativa. Ou seja, pessoas que criaram conta, pessoas que tentaram fazer o trabalho nesse segmento. Nós tínhamos em 2024 mais de 3 milhões de pessoas. Você que está assistindo essa aula talvez já tenha se cadastrado ou na Hotmart, ou em qualquer outra plataforma de afiliação. Então, há muita gente de olho nesse segmento. Quem não está vendendo como afiliado, já ouviu falar, já tentou, talvez tenha se frustrado por alguns aspectos, que é o que nós vamos conversar aqui nessa aula. Então, a ideia é que você saia daqui com uma visão melhor sobre como funciona o mercado e para que você tome decisões mais coerentes a partir de então. Ok? Outra coisa, essa aula, ela vai ser uma aula mais genérica. Mas como eu sei que tem alunos aqui da comunidade, o que é que você, que já é aluno, que já é aluna, vai fazer? Eu vou passar um panorama geral, depois a gente sempre abre para a interação dos alunos, mas você, que é de casa, marque um horário comigo nas suas individuais,
Porque quando a gente marcar os horários nas individuais, a gente vai poder conversar de maneira mais específica. Por exemplo, Saulo, eu gostei daquela ideia de trabalhar com Americanas, com Natura, com essas redes de varejo. Como é que eu posso fazer? Marca comigo, eu vou te dar todo o encaminhamento para a plataforma que você escolher. Ou não, Saulo, eu quero um infoproduto, como é que eu escolho? Da mesma forma. Então, não deixe, você que já é aluno, que já é aluna, não deixe de marcar o seu horário comigo para que eu possa te orientar de maneira específica, tá? Mas vamos lá, porque tem muito conteúdo aqui. Eu preparei uma apresentação muito bacana para a gente. Seguindo aqui. Como funciona o mercado de afiliados? O mercado de afiliados, ele funciona de uma maneira muito simples, gente. Muito simples. Mas é preciso passar isso tecnicamente para vocês. O mercado de afiliados não foi algo que a internet inventou. O mercado de afiliados existe desde que o marketing existe, vamos dizer assim. Talvez vocês lembrem que há algumas décadas atrás, não vou nem falar de anos, algumas décadas atrás, no século passado, no século XX, você tinha aquelas empresas que trabalhavam com modelos de correspondência, onde você indicava os produtos daquela empresa. E se alguém comprasse através da sua indicação, você receberia uma comissão. Então, basicamente, você tinha lá, deixa eu até melhorar esse desenho aqui. Você tinha a empresa, que vendia algum produto ou serviço, tinha você, que era a ponte com essa empresa, e você fazia a indicação desses produtos para outras pessoas. E todas as vezes que alguém comprava através da sua indicação, você recebia um comissionamento. Portanto, basicamente, para você sair dessa aula entendendo de vez, para não ter mais dúvida, o que é o mercado de afiliados? O mercado de afiliados é basicamente o mercado de indicações. Isso aqui não. Toda vez que você indica um produto ou serviço e você recebe uma comissão, você está operando num modelo de afiliação. Você estabelece uma parceria com aquela empresa, certo? Vantagens. Vamos tentar fazer uma análise das vantagens para os dois lados. Para o lado da empresa, vantagem. Você tem uma força de vendas adicional, ou seja, pessoas divulgando o seu produto, sem qualquer vínculo empregatício, porque você não contratou aquelas pessoas, você não vai precisar pagar os direitos trabalhistas ou qualquer outro tipo de contrato nesse sentido. As pessoas indicam por livre e espontânea vontade, e elas acabam também recebendo comissões por conta disso. Então, para a empresa é bem interessante. É um marketing, um branding até mais passivo para o negócio dela. E para quem é afiliado, qual é a vantagem? Não estou nem falando do marketing digital ainda, estou falando do modelo geral. Para o afiliado, a grande vantagem é você ter uma renda extra, uma fonte de renda extra, com um produto sobre o qual você não precisou investir tempo e dinheiro para produzir. Ele está pronto. Você não precisou montar estrutura, não precisou montar ponto fixo, você não precisou contratar pessoas, está tudo funcionando. Você só fecha a parceria com a empresa, divulga, e daquilo que é vendido você recebe uma participação. Então, acaba sendo um modelo interessante para todo mundo, tanto para a empresa quanto para quem se afilia. E qual é a grande vantagem do mercado de afiliados quando a gente fala do marketing digital? Você já entendeu qual é o modelo não vai se alterar, é o mesmo. Só que com a internet, a gente tem situações ainda mais interessantes. Porque no modelo tradicional de indicação, você teria que indicar, isso ia gerar um relatório de vendas, e você depois receberia suas comissões, depois de 30 dias, 45 dias, dependendo do modelo. Só que na internet, não. Na internet, deixa eu até colocar aqui, ó. Na internet, tudo acontece de maneira mais cômoda. Porque você está na sua casa, você está com o seu celular ou no seu computador e você está divulgando os links. A pessoa vai e clica, compra, a sua comissão ela entra, primeira coisa, automaticamente. A venda cai para a empresa ou para o produtor, isso já é separado na própria plataforma. Você não precisa esperar que o produtor te repasse uma comissão.
É o que a gente chama de modelo splitado de comissionamento. Split é do inglês, é corte, é separação. Então, quando a venda acontece, você tem lá o seu percentual, 60%, 30%, as plataformas já fazem a separação, a comissão cai na sua conta, a parte do produtor cai na conta dele. Portanto, é um modelo muito melhor do que o modelo tradicional. E você não precisa, muitas vezes, alterar sequer a sua rotina. Você trabalha aí no seu tempo. Ah, Saulo, eu tenho um outro trabalho, eu tenho um vínculo empregatício, como é que eu faço? No seu tempo livre. Se você tem 30 minutos por dia, você pode fazer o mercado de afiliados funcionar em 30 minutos por dia. Se você tem mais tempo, obviamente é melhor. Mas você consegue ajustar os seus ganhos à sua realidade, até que você faça disso um negócio efetivo para você. E como é que funciona esse mercado? Você vai procurar a plataforma do seu interesse, e aqui tem mais plataformas de infoprodutos, a Hotmart, QIFI, Eduz, Monetize. Por que é que eu indico sempre a QIFI? Porque a QIFI, dentre todas que eu trabalhei de infoproduto, né, principalmente, é a mais simples, tá? Menos burocracia, você cria a sua conta, você já encontra os produtos, enfim, é tranquilo fazer. Então, eu acabo deixando como recomendação. Mas você vai procurar a sua plataforma de preferência. Inclusive, está aqui do lado, ó, não sei se dá para ver, meio azulzinho, é a Bripe. Qual é a vantagem da Bripe? A Bripe, ela trabalha muito com encapsulados. Aquelas pílulas para emagrecimento, enfim, produtos similares. Então, se você quer trabalhar com esse segmento, encapsulados, a Bripe é uma plataforma que você deve procurar para isso. Mas você também pode procurar as lojas de varejo, Magalu, você pode procurar Natura, Boticário. Todas essas marcas do varejo, elas têm hoje programas de afiliados ativos. Qual é o segredo? E aqui já vai um dos ouros dessa aula para você. Essas redes como Natura, o Boticário, Vivara, agências aéreas, companhias aéreas, elas têm programas de afiliados. Só que eles não são abertos ao público. Geralmente eles procuram plataformas de intermediação, e aí, entrando nessas plataformas de intermediação, você consegue ter acesso aos programas de afiliados dessas empresas maiores aqui do Brasil. Um desses programas, um desses sites, eu vou até indicar para vocês. Vou mudar a tela para que vocês possam ver. Um desses sites é esse daqui, o da Avin, ou Awin. É uma rede global, é uma empresa internacional, e ela faz a conexão entre as grandes empresas globais e os interessados em afiliação. Então, você cria a sua conta aqui na Awin, é gratuita a criação da conta, não tem problema. E depois que você cria a conta, você tem acesso a todos esses programas. Aí você vai ver lá dentro Natura, o Boticário, Vivara, grandes companhias, hotéis, rede hoteleira, todos os segmentos estão lá dentro. Só que qual é a questão? Como é algo mais restrito, eles não liberam a afiliação direto para todo mundo. Você vai solicitar a afiliação, eles vão ter alguns requisitos, né? Cada empresa estabelece seus requisitos ali. E se você atender a esses requisitos, você tem o cadastro autorizado e aí você pode fazer a divulgação. Beleza? Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Independente de você fazer o seu trabalho de afiliados através de Hotmart, QIFI, Magalu, Americanas, Natura, qualquer que seja a plataforma, na Awin, você sempre vai fazer o mesmo procedimento. Eu vou ilustrar aqui para você. Porque se você entender isso aqui, você vai ver como é simples o mercado de afiliados. Basicamente, o que é que você faz? Cria a sua conta. Você cria a sua conta. Depois que você cria a conta na plataforma, deixa eu colocar aqui. Você vai criar a conta na plataforma. Segundo passo, depois que eu criei a conta, você vai pesquisar os produtos aos quais você quer se afiliar.
Geralmente essas plataformas têm uma área que a gente chama de marketplace, é onde você vê todos os produtos ali disponíveis, tá? Mas também vem outra dica de ouro para você. Muitas vezes, os grandes produtos, os produtos campeões de vendas, eles não ficam disponíveis no marketplace. Talvez isso seja novo para você. Existem muitas plataformas que operam com produtos ocultos. O que é isso? Às vezes o produtor, eu sou um produtor, né? Inclusive a gente tem um programa de afiliados aqui na comunidade. O que é que ele faz? Ele não coloca o link dele público ali no marketplace. O link dele fica oculto. Às vezes para quê? Para disponibilizar apenas para alunos deles. Então apenas os alunos podem se afiliar àquele produto. Se for um curso, né, por exemplo, ou uma rede que ele faz uma seleção. Apenas aquelas pessoas ali vão poder divulgar aqueles produtos. Então, o que você vê aberto na plataforma nem sempre são os melhores ou os principais produtos. Tem muita coisa que fica oculta ali. E você precisa saber garimpar isso com o tempo. Mas beleza, você vai pesquisar um produto, e aí depois que você pesquisa esse produto, o que é que você faz? Solicita a afiliação. Alguns produtos, solicitar a afiliação. Alguns produtos, eles liberam a afiliação na hora. Você pede, já está liberado, e aí se a afiliação for liberada na hora, o que é que você vai fazer? Vai obter os seus links de divulgação. Pegou seu link, copiou ali na página do produto, já pode começar a divulgar. Por isso que o mercado de afiliados, eu sempre falo, é a melhor forma de você começar na internet. Ah, eu quero fazer dinheiro na internet, mas eu não sei como. Não sei como criar um curso, não sei como criar um e-book. Gente, o mercado de afiliados está com tudo pronto para você. Um produto validado, um produto com toda a estrutura, é só você pegar o link e divulgar. E aqui vai valer para tudo, repito, para Americanas, para Magalu, para Amazon, para Shopee, para Shein, para onde você quiser. É basicamente criar a conta, pesquisar o produto, solicitar a afiliação, obter o link e divulgar. São só essas 5 etapas que você deve cumprir, certo? Vamos avançar, que tem muita coisa ainda para a gente ver. Você precisa entender a diferença entre esses papéis aqui, ó, que são tão comuns no marketing digital: afiliado, coprodutor e produtor. Como eu falei, quando você se afilia, você pega algo que alguém produziu sozinho, que é o produtor, ou em parceria com outras pessoas, que são os coprodutores, e você vai divulgar aquele produto ou aquele serviço. Você não precisa se preocupar com suporte, você não precisa se preocupar com pós-venda, você não precisa se preocupar com estrutura. Veja, eu falo assim, mas obviamente que você precisa, porque os grandes afiliados, que se tornam top afiliados, por exemplo, nas grandes redes, eles dão suporte, eles fazem pós-venda, eles se preocupam com estrutura. Mas no começo, Saulo, quero começar a fazer dinheiro amanhã, ou ainda hoje. É só você pegar o produto e divulgar. Você não tem nenhuma dessas preocupações. Obviamente, você precisa saber escolher o produto que você vai divulgar. Não é qualquer coisa. O grande erro que eu vejo as pessoas cometendo é porque elas não fazem uma triagem nos produtos que vão se afiliar. Ela vê o primeiro produto ali que ela acha interessante, vai e se afilia. Mas ela não sabe avaliar se aquele produto tem uma boa reputação na plataforma, não consegue avaliar se a estrutura que o produtor oferece é uma estrutura legal, não consegue avaliar comissionamento. E eu quero que você saia com um pouco dessa visão aqui. Tem que saber escolher o produto. Não é simplesmente pegar o primeiro que você viu, achou o nome legal, vou vender esse daqui. Não, não é assim que funciona. O risco de você se frustrar vai ser enorme, muito alto. Mas vamos lá, vamos seguir. Como é que funcionam as comissões no mercado de afiliados? Veja, você deve observar, primeiro, qual é a comissão que o produtor vai te dar. Quando eu falo de infoproduto, aqui eu estou me referindo a e-books, cursos online. Geralmente, as comissões elas são melhores, elas são maiores. Por exemplo, em infoprodutos, você tem comissões que chegam a 70%, 80%, certo? Por outro lado, quando eu trato com produtos físicos, aqui as comissões elas tendem a ser menores. Por quê? Porque aqui você tem
toda uma cadeia logística de produção, ou seja, é mais caro fazer um produto físico do que fazer um e-book. É óbvio. O e-book é só você criar um PDF, disponibilizar online e tá feito. Um produto físico não. Tem, se for indústria, né, tem que passar por todo o processo, tem todo aquele custo envolvido. Então, naturalmente, as comissões de produtos físicos, elas são menores do que as comissões de infoprodutos. Mas tem outro aspecto que você deve considerar. Não é simplesmente isso. É mais fácil vender produto físico na internet do que infoproduto. Porque o produto físico ele tem um aspecto da tangibilidade. As pessoas pegam. Então, quando você vende uma blusa, uma roupa, quando você vende um eletrônico através de um mercado de afiliados, a pessoa já consegue saber que aquele produto é real, que aquele produto ele existe. Lógico, sempre tem a preocupação se o produto vai chegar. E aí isso passa pela escolha do fornecedor, pela escolha do produto, a confiança que você vai transmitir para o cliente. Mas ele sabe que é algo físico. Então isso dá mais segurança para ele. Portanto, é mais fácil vender produto físico do que vender curso, do que vender e-book. Só que aqui as suas comissões elas tendem a ser maiores. Qual é a grande queixa que a galera faz, por exemplo, quando fala de Shopee? Ah, mas não dá para fazer dinheiro com Shopee. Dá. A questão é que você precisa vender muito mais. O volume de vendas lá tem que ser maior, porque as comissões são menores. São comissões na casa dos centavos, algumas vezes, mas você pode fazer um volume bom de vendas e compensar. Sem falar que você pode trabalhar com vários produtos. Você não precisa trabalhar com um só. Então, você tem que considerar prós e contras na hora de escolher isso aqui. Outra coisa, como é que funcionam as comissões? Quando você for escolher seu produto, você deve observar qual é o modelo de comissionamento aplicado. Basicamente, existem dois, tá, gente? O modelo de primeiro clique, e o modelo de último clique. Algumas pessoas vão variar, mas basicamente o sistema funciona de duas formas. Como é que funcionam esses dois modelos? O mais comum é o de baixo, é o último clique. Funciona assim. Você divulgou o seu link para alguém por meio do tráfego pago ou do tráfego orgânico. A pessoa clicou no seu link, mas não comprou, certo? Aí, depois de uma semana, 2 semanas, essa pessoa vê um outro anúncio, vê uma outra divulgação e clica, só que agora não é o seu link, é o link de outra pessoa. Para quem é que vai a comissão nesse caso? Pode parecer óbvio no primeiro momento, mas cada produto, cada plataforma tem as suas regras. Quando você trabalha no formato de primeiro clique, se por acaso você apresentou, a pessoa clicou, não comprou na hora, comprou depois de uma semana, se lá o modelo for de primeiro clique, quem recebe a comissão é você. Mesmo que eu tenha fechado a compra vendo o segundo link da outra pessoa. Mas se a atribuição for do primeiro clique, ainda assim eu recebo o meu comissionamento. E como é no último clique, que é a mais comum, tá? Destaco que aqui geralmente você vai ver esse formato, até porque é o mais lógico para algumas pessoas. Pegando o mesmo exemplo que eu dei, divulguei meu link, a pessoa clicou, não comprou na hora. Daqui a uma semana, ela clica em outro link de outra pessoa, vai lá e compra. Para quem é que vai a comissão? Para aquele último clique. Existem modelos híbridos que eles mesclam um pouco dos dois aqui, certo? E outra coisa que você precisa entender é a questão de cookies, que são os códigos que as plataformas atribuem toda vez que alguém acessa um site, um link, para saber de qual divulgação aquela pessoa veio. Por exemplo, uma coisa bacana na Shopee, acho que é na Shopee que eles divulgam muito, é que lá você tem cookies, se não me engano, são de 30 dias. Pegando esse exemplo aqui do primeiro clique, se a pessoa foi no meu link hoje, não comprou, ela vai daqui a 28 dias, clica em outro, ainda assim a comissão vai cair para mim, por conta desses cookies de 30 dias. Mas tem plataformas que vão atribuir cookies ainda maiores, 60 dias, 90 dias, vai depender muito da política de cada uma. Mas você precisa entender isso para saber como escolher o produto, inclusive baseado nas comissões. Para saber se você vai receber aquela comissão que você divulgou ou não, certo? Essa parte é um pouco mais técnica, mas é só para você ter uma noção geral de como funciona, porque é importante na hora de escolher aquilo que você vai divulgar.
Isso aqui eu já destaquei, na verdade, que é a diferença entre produtos físicos e infoprodutos, né? Onde eu falei que aqui você consegue vender em maior volume, só que as comissões são menores. Aqui, talvez seja um pouco mais complicado de vender, mas você tem comissões mais interessantes. Por exemplo, Saulo, eu quero vender sem aparecer. Eu não quero colocar meu rosto, eu não quero fazer nenhuma divulgação onde eu precise mostrar aí, falar ou aparecer diante da câmera. Talvez seja melhor você pensar em produto físico. Porque vender infoproduto sem aparecer pode ser um pouco mais complicado, ainda mais hoje. Há 3, 4 anos atrás, quando era muito novidade isso daqui, era mais tranquilo você fazer. Hoje em dia as pessoas já conhecem um pouco mais de mercado e sem um elemento de branding, sem você mostrar seu rosto, para vender infoprodutos pode ficar um pouco mais difícil. Mas não impossível, tá? Sempre dá para fazer dinheiro na internet se você usar as estratégias corretas. Como escolher um bom produto para me afiliar? Primeira coisa, veja se o produtor ele entrega uma boa página de vendas. É obrigação do produtor, principalmente se ele trabalha com o que a gente chama de tráfego direto, que são aquelas campanhas que levam para a página. Então, a página tem que ser bacana, tem que ser uma página bem apresentável, bem construída. Você precisa observar o tempo de carregamento da página, não pode ser uma página lenta. Tudo isso você tem que avaliar. Uma comissão justa, as comissões geralmente vão variar de 20%, 30% até 70%. E você tem que observar também se o produto ele tem uma baixa taxa de reembolso. Ou seja, as pessoas compram e pedem devolução, é um produto ok, você consegue essas informações, inclusive em algumas plataformas, algumas dão. Outra coisa que você deve observar, a depender da plataforma, é a reputação daquele produto. Por exemplo, na Hotmart, eles fazem uma classificação. Eles têm a temperatura, não sei se já mudou, que tem um tempo que eu não trabalho com a Hotmart, mas tem a questão da temperatura, que ia até 150 graus, ou seja, os produtos mais quentes, mais demandados, eles estavam com temperatura alta. É um bom indicador para você. Só que também tem algo que você deve observar, e pode ser um tiro no pé algumas vezes. O quê? Se o produto ele está com a temperatura muito alta, é sinal de que tem muita gente vendendo. E se tem muita gente vendendo, a concorrência também é maior. Portanto, às vezes, você olha para aquele indicador, está com a temperatura alta, vou pegar esse produto para vender. Mas você pode encarar uma concorrência maior. Às vezes tem um produto com a temperatura não tão alta, intermediária, mas ele tem menos gente divulgando. E tem uma boa procura, tem uma alta demanda. Portanto, não é uma análise fria, certo? E eles tinham também o critério de blueprint, eu não sei se continua lá. Mas tudo relacionado, blueprint, acho que era assim. Tudo relacionado à reputação. Na QIFI, por exemplo, eles não têm essas classificações. Mas quando você abre o marketplace, os primeiros produtos que aparecem ali são os produtos mais aquecidos, né? Os que mais têm venda. Perfeito? Outra coisa que está aqui embaixo, e você deve analisar, gente, na hora de escolher um produto para vender. O seu alinhamento com o perfil e com o produto. Não adianta você pegar algo que você não acredite, algo com o qual você não tenha qualquer experiência para vender. Vai ser mais difícil. Quando você for para o segmento de afiliados, procure algo com que você se identifique. Por exemplo, se eu fosse hoje iniciar um trabalho de afiliados, eu ia procurar algo talvez na área jurídica, porque eu já tenho uma certa familiaridade, algum produto assim, que eu saiba falar sobre aquilo. Então, você tem que buscar um lado de autoconhecimento também. Não pegue apenas olhando comissão, não pegue apenas olhando os indicadores que eu mencionei. Não, pegue produtos que você conhece, que você confia. Quando eu falo do programa de afiliados da nossa comunidade, que está em formatação, não é um programa consolidado ainda, é um projeto piloto. Mas o que é que eu falo para os alunos? Você vai vender algo que você comprou, ou seja, você investiu, você não apenas conhece, você se comprometeu efetivamente. Então, é mais fácil você vender algo que você já usa. Portanto, na hora de escolher seu produto, considere isso também. E a autoridade do afiliado, na verdade, está afiliado aqui, mas considere do produtor, né? Porque você precisa entender se aquela pessoa ela tem um trabalho efetivo, ela tem base, ela tem conhecimento. E quando eu falo base, não é apenas uma boa vitrine nas redes sociais.
é saber se aquele produtor ele dá suporte, se aquele produtor ele tem conhecimento de causa sobre o que ele está falando, para que você não tenha prejuízos ao longo da construção do seu negócio, certo? Vamos avançar. Estratégias básicas de vendas. Vamos lá. Você pode trabalhar, como vocês já sabem aqui na comunidade, com o tráfego orgânico. Vai divulgar nas redes sociais, vai divulgar no YouTube, vai divulgar no WhatsApp. Você pode trabalhar com o tráfego pago, com um orçamento controlado, principalmente no início. Eu vou começar falando disso aqui, ó. Qual é a coisa mais importante que eu tenho que saber se eu for trabalhar como afiliado usando tráfego pago? Você precisa saber qual é o seu CPA, o seu custo por aquisição. Quanto você precisa gastar para fazer uma venda? Isso aqui é fundamental para você. E quando você fizer anúncios, você precisa entender que o ideal é que você gaste até 50% da sua comissão para fazer uma venda. Vamos supor que nós nos afiliamos a um produto de R$100 e a comissão seja 50, ou seja, 50%. Nesse caso, se eu for usar tráfego pago, o ideal é que eu gaste até R$25 para fazer uma venda. Porque se a minha comissão é de R$50, eu devo gastar até a metade para que a venda aconteça. Se eu estiver gastando mais do que isso, 30, 40 para uma venda, eu estou operando em prejuízo potencial. E aí eu posso até ver muita venda acontecer, mas eu não vou ver lucro no final das contas, porque eu estou gastando muito mais do que estou recebendo. Esse é o principal erro que as pessoas cometem na hora de fazer tráfego pago nos afiliados. E aí, por isso também, não é interessante você pegar produtos com comissão muito baixa. Digamos que a sua comissão seja R$15, R$20. Para fazer tráfego pago, é arriscado, porque você teria que gastar num produto de R$15, R$7,50 para fazer uma venda. E hoje em dia é muito difícil você vender com esse orçamento, certo? Qual é a dica, então? Comissões menores, se o produto ele tem uma comissão menor, trabalha com o orgânico, não vai direto para o tráfego pago. E aqui eu estou falando de infoproduto, principalmente, porque se for produto físico, a gente sabe que é mais fácil vender. Mas aí, no orgânico, eu sempre gosto da estratégia de WhatsApp, gente. Para mim, é uma das melhores. É uma das melhores. Por quê? Você pode criar um grupo no WhatsApp, ofertas de fulano de tal, ofertas do dia, oferta das mamães, e começa a jogar um monte de gente nesse grupo. Vai divulgando, ó, gente, tem um grupo de ofertas que eu criei, um grupo disso, um grupo daquilo. Inclusive, talvez vocês participem de grupos de ofertas. Muita gente faz isso. Coloca um monte de gente no grupo e começa a divulgar os links lá. E você vai fazendo suas vendas ali. Certo? Portanto, a estratégia orgânica através de WhatsApp, para mim, é uma das melhores para você começar sem precisar tirar dinheiro do bolso. Teve uma aluna nossa, a Elis, e ela trouxe um case muito interessante. Eu ainda quero trazer o case dela de volta para ela explicar para toda a comunidade como ela fez. Olha qual foi a sacada. Ela já trabalhava como afiliada dessas redes de varejo. E aí ela estava num condomínio novo, que ela tinha chegado, mudado recentemente. O que foi que ela fez? Ela percebeu que num dos grupos lá desse condomínio novo, muita gente estava comprando eletrodoméstico, itens para casa, porque a galera queria mobiliar, né, suas residências. O que foi que ela fez? Começou a indicar nesses grupos o link dela de afiliada. E ela fez um excelente faturamento. Acho que chegou perto dos 30 mil em um mês, coisa perto disso. Não me lembro os detalhes agora, mas ela fez um excelente faturamento apenas divulgando os links dela dentro desse grupo de condomínio. Então, dá para você fazer, é só você usar aí a sua criatividade para você usar essas estratégias e vender. E você também pode usar iscas digitais. Com a inteligência artificial, isso é ainda mais fácil, né? Você cria um e-bookzinho no seu segmento lá que você está afiliado e oferece isso. E dentro desse e-book, se for um PDF, já coloca os links. Gente, o céu é o limite. Você pode criar uma mini revista, como essas grandes marcas fazem, Avon, Natura. Cria uma mini revista dessa, um PDFzinho lá, com seus links de afiliado e vai divulgando. Produto tal, bota uma informação sobre o produto, link. A pessoa clica, você recebe o comissionamento. Tá? Vale lembrar que quando você divulgar o seu link, certifique-se de que é exatamente o seu link.
Porque se você pegar o link geral, a comissão não entra para você. Cada afiliado tem um link com um código próprio, tá? E aí é o que eu falei, Saulo, eu não sei, você está falando isso para mim, mas é muito novo. Se você já é aluno ou aluna, marque um individual comigo, me fala qual é a plataforma que você quer trabalhar e eu vou te dar toda a orientação. Vou te mostrar como é que você pega seu link. Mas você tem que ter certeza de que está divulgando o seu link para que a comissão entre. Tranquilo, acho que sobre estratégias de vendas, basicamente era isso que eu queria destacar. E, para finalizar essa aula, a gente já abrir para a interação, o que é que eu quero que você entenda sobre o mercado de afiliados? Sem sombra de dúvidas, é a melhor forma de começar no digital. Para você ter uma renda extra, você não precisa parar o que você faz. Ah, Saulo, mas eu tenho um negócio. Não, você faz isso no seu tempo extra. É uma fonte de renda extra. É a melhor forma de você começar, porque você pega algo que já está pronto, algo que já vende, algo que tem toda uma estrutura para você. Porém, quando eu falo do longo prazo, eu sempre aviso isso. Aí eu entendo que já não é a melhor forma de você construir um negócio. Por quê? No mercado de afiliados, o produto ele não é seu, é de outra pessoa. E essa pessoa, ela pode a qualquer momento interromper a venda daquele produto. É muito comum. Você está lá afiliado, depois você recebe uma comunicação. Esse produto não será mais comercializado a partir de tal data. Imagine se você construiu toda uma estratégia de longo prazo baseado em um produto e esse produto depois não vai ser mais oferecido. O seu negócio acaba. Mas eu não quero deixar você sem solução. O que é que eu enxergo como solução, como alternativa para os afiliados? Quero começar hoje. Não tem muita coisa. Escolha um produto com aquelas características que eu te apresentei e vá ser feliz. Comece a divulgar. Comecei a vender, Saulo. Já tenho uma confiança, já consigo fazer um trabalho legal. Ótimo. Você tem algumas opções de longo prazo. Primeira, você deve diversificar. Se você já está vendendo com regularidade, já sabe fazer campanha, já tem uma estratégia legal daquele produto, comece agora a procurar outros produtos para que você possa divulgar também, para que você tenha várias fontes de renda chegando para você. Inclusive, tem um livro chamado Os Axiomas de Zurique, é um livro clássico para quem trabalha em investimentos, e um dos principais conceitos da área de investimentos é diversificação. Você não pode colocar todos os ovos em uma cesta só. Você precisa colocar esses ovos em cestas separadas. Portanto, primeira coisa que o afiliado deve fazer no longo prazo, diversificar. Porque se um produto parar, for interrompido, você tem outras opções. Outro caminho, no longo prazo para o afiliado, é ele começar a prestar um suporte direto. Por exemplo, você se afiliou a um curso X. Você cria um grupo seu com aquelas pessoas que compraram através de você e vai colocando aquelas pessoas no grupo e você vai dando suporte a elas. Muitos produtores permitem, não tem problema você fazer isso. Qual é a vantagem dessa estratégia? As pessoas começam a te conhecer. E se amanhã ou depois aquele produtor interromper aquele produto, aquele negócio, você pode conversar com essas pessoas e direcioná-las para outro produto. Porque elas vão confiar em você. Você é o elo, né? A ponte de ligação. Então, vale a pena você começar a se aproximar e prestar suporte, porque você cria um elemento aqui de branding no longo prazo. O branding ele vai ser seu. E, no longo prazo, um outro caminho é você se tornar um produtor ou uma produtora. E ainda mais com inteligência artificial. Já peguei o jeito, já sei vender, já sei criar campanha, tá tranquilo, Saulo? Ótimo. Agora é hora de você pensar em criar o seu próprio produto. Um e-book de receitas, um e-book de dicas, um e-book para qualquer segmento. Dá uma estudada básica, usa a inteligência artificial, monta o funil de vendas e vai ser feliz. A grande vantagem aqui é que agora você vai ter 100% ali do faturamento. Já não é comissão, né? Você recebe muito mais. Portanto, gente, essa é a visão que eu quero passar para vocês sobre o mercado de afiliados. Passei um pouquinho do tempo que eu tinha previsto, mas é porque é muita informação. E olhe que eu tive que filtrar muita coisa.